Preciso falar também sobre o Flamengo com atualizações em relação àquele projeto de 4 bilhões de reais para a construção de um estádio rubro-negro. Para completar, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar agora quais seleções já se classificaram para a Copa do Mundo de 2026. São 16 países confirmados, Canadá, Estados Unidos e México como países sede, Argentina, Irã, Japão, Nova Zelândia, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul, Austrália, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia e Paraguai. Dá para dizer que, exceção à Argentina e ao Brasil, não vejo ninguém mais favorito à conquista do título entre as seleções já classificadas. Vai ser uma Copa do Mundo bem diferente, com mais participantes, com 3 sedes, enfim, uma grande confusão que promete ser bastante interessante para o próximo ano. Bora de atualização sobre um assunto que contei com exclusividade para vocês na semana passada, vocês lembram? Sobre a história de um fundo disposto a bancar até 4 bilhões de reais para construir o estádio do Flamengo para 100 mil pessoas e ao lado desse estádio um hotel e um shopping. Pois bem, posso assegurar para vocês que representantes desse fundo estão no Rio de Janeiro em busca de um terreno para 350 mil metros quadrados. Há necessidade de um espaço tão grande para a construção dessa arena para 100 mil lugares, além do shopping, do estádio e uma série de acomodações, entre elas a criação de um prédio vertical para estacionamento de vagas de carros e outros. O Flamengo tem negado a existência dessa proposta e dessa negociação. Posso assegurar para vocês que o negócio existe. Foram pelo menos 4 reuniões entre representantes do Flamengo e representantes desse grupo de investidores internacional. Em uma dessas reuniões, houve a participação do presidente BAP, que ainda não está convencido de levar a história adiante, mas os investidores, os responsáveis por essa obra, seguem buscando alternativas. Como o terreno no gasômetro que o Flamengo comprou comporta só 89 mil metros quadrados, esse terreno para a construção de um estádio, de um shopping e também desse hotel está descartado. Se o BAP aprovar a ideia, a tendência é que o negócio avance e por trás desse fundo de investimentos há empresas pesadíssimas, algumas das maiores do mundo, bastante interessadas em se associar ao Flamengo e à construção desse estádio que promete ser o mais moderno da América do Sul. Uma das empresas parceiras desse grupo que está negociando com o Flamengo é uma empresa espanhola que está inclusive construindo o estádio do América de Cali. Se vocês buscarem na internet, vão se impressionar com toda a modernidade desse estádio do time colombiano. Hora de falar sobre o Flamengo com reunião para renovação de contrato de Arrascaeta. Excelente notícia para o torcedor rubro-negro. Demorou, mas o Flamengo enfim se conscientizou de que é hora de renovar o contrato do meio atacante uruguaio. Vale a lembrança de que em março o empresário dele, o Daniel Fonseca, esteve no Rio de Janeiro para conversar com o José Botto para mostrar a intenção de uma extensão no contrato por parte do jogador. O Botto disse não é hora de tratarmos sobre isso, o Flamengo tem outras prioridades. Mais para frente a gente chama vocês para discutir essa renovação. Pois bem, esse chamado aconteceu, o telefone do Daniel Fonseca tocou, do outro lado da linha o José Botto convidando ele para vir ao Brasil para uma discussão de prorrogação do contrato. O Daniel disse que estava resolvendo outros assuntos no México e que vem ainda nessa semana para o Rio de Janeiro para esse encontro. A tendência é que a renovação aconteça, até porque o Arrascaeta quer muito continuar no clube. O vínculo atual se encerra em dezembro de 2026 e deve ser prorrogado para 2028. Mas, por conta dessa demora proporcionada pelo Flamengo, a tendência é que a renovação fique mais cara. É que nesse intervalo de tempo, entre março e setembro, o Flamengo contratou 3 jogadores para ganhar mais de 2 milhões de reais por mês. Samuel Lino, Saúl e Jorginho. E certamente o Arrascaeta, até por tudo que está jogando, são 30 participações em gol na temporada, com 17 gols e mais 13 assistências, vai exigir uma compensação financeira parecida à dos atletas contratados do futebol europeu. O torcedor do Flamengo não deve se preocupar em relação a essa renovação. Tem tudo para acontecer, mas essa questão do salário vai ficar certamente mais caro. Hora de falar sobre o Flamengo. Bruno Henrique foi julgado e condenado pelo STJD nessa quinta-feira, mas calma. Ele escapou daquele risco de punição por 2 anos por conta de uma participação em relação às apostas esportivas. Bruno Henrique estava sendo investigado depois de levar um cartão amarelo no jogo contra o Santos em 2023. Por isso, conseguiu comprovar que ele havia alertado o irmão a respeito desse cartão antes do jogo,
o irmão fez uma aposta, além de amigos do irmão do Bruno Henrique, e existia o risco de o atacante do Fla pegar até 2 anos de gancho. Decisão do STJD foi de suspensão por 12 partidas, além de uma multa de R$60 mil. Os auditores, 4 votos a favor da condenação, 1 pela absolvição, eles entenderam que houve uma violação da ética esportiva e aplicaram a pena do artigo 243-A. Importante lembrar que o Bruno Henrique terá a condição de jogar as partidas da Libertadores da América, até porque essa pena de 12 jogos se aplica apenas a competições da CBF, como por exemplo o Campeonato Brasileiro. E é importante lembrar que o Flamengo vai recorrer da decisão e enquanto espera por uma decisão outra, vai também pedir um efeito suspensivo para que o Bruno Henrique possa continuar atuando até um novo julgamento. Só a título de comparação é legal a gente fazer uma comparação. Recentemente, o Dudu, atacante que hoje pertence ao Galo, pegou uma suspensão de 6 partidas e de R$90 mil de multa por ter xingado Leila Pereira em suas redes sociais. Ele se referiu à presidente do Palmeiras como um VTNC, siglas que você já sabe de que palavrão se tratam, né? Leila Pereira entrou com um processo contra o Dudu. Eu nem acho que o xingamento de um jogador contra uma ex-presidente é motivo de punição na esfera esportiva, no STJD. Mas ainda assim, o Dudu acabou pegando 6 jogos de gancho e R$90 mil. Pergunta que eu deixo para você. Se um jogador que xinga uma ex-dirigente pega 6 jogos e toma uma multa de R$90, vocês acham que a condenação do Bruno Henrique de 12 partidas e R$60 mil de multa está dentro dos conformes, faz parte da realidade? Gostaria de saber muito a sua opinião, já uso o espaço para comentário e registro o que você pensa, beleza? Antes de mais nada, lembrando, o Flamengo se reapresenta depois de alguns dias de folga, jogou domingo, folgou segunda, terça, quarta e quinta, sexta-feira se reapresenta, tem treino sexta, sábado e domingo, visando ao próximo duelo do Flamengo, que é diante do Juventude, no dia 14 de setembro, lá no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro, e, enfim, o Flamengo vai ter uma sequência importante em setembro, então fica aí essa informação. Mas vamos falar do Bruno Henrique. Vamos lá, eu vou começar com a nota oficial do Bruno Henrique. No último vídeo a gente estava gravando logo depois do fim do julgamento no STJD, esse julgamento que durou mais de 8 horas, começou 9 horas da manhã, foi acabar por volta de 5h30 da tarde. O Bruno Henrique, para quem me perguntou aí no último vídeo, eu vi alguns comentários me questionando isso, se o Bruno Henrique participou, sim, ele participou de uma maneira online, porque ele estava viajando, não está no Rio de Janeiro, ele deu lá a versão dele e depois saiu da audiência, digamos assim, mas participou de maneira online, se diz ali inocente, em nenhum momento confessou nenhum tipo de crime, nada disso. Mas sobre a nota oficial do Bruno Henrique, a assessoria soltou o seguinte: os votos de parte dos auditores pela absolvição de Bruno Henrique mostram que há séria dúvida no tribunal contra a acusação em favor da defesa. A defesa do atleta pedirá efeito suspensivo e entrará com recurso para que o pleno do STJD possa definitivamente julgar o tema, confiando que a justiça será restabelecida com a absolvição do atleta. Então, essa agora foi a nota oficial do jogador, né, do lado do jogador. Lembrando que o jogador foi defendido, repito, no STJD, pelo Michel Acef Filho, um advogado que, assim, tem anos de Flamengo, ajudando o Flamengo aí. Então, só para ficar registrado. E para quem me pergunta, Vene, beleza, se ele cumpriu os 12 jogos, quais jogos ele vai desfalcar o Flamengo? Vamos lá, fiz a lista aqui para vocês. Juventude e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 14 de setembro. Flamengo e Vasco, Brasileirão, dia 21 de setembro. Corinthians e Flamengo, dia 28 de setembro. Flamengo e Cruzeiro, dia 2 de outubro. Bahia e Flamengo, no dia 5 de outubro. No dia 15 de outubro, Botafogo e Flamengo. 19 de outubro, Flamengo e Palmeiras. 26 de outubro, Fortaleza e Flamengo. 2 de novembro, Flamengo e Sport. 5 de novembro, São Paulo e Flamengo. 9 de novembro, Flamengo e Santos. E no dia 19 de novembro, Fluminense e Flamengo. Então ele voltaria depois do dia 19. E lembrando, no lado do Flamengo, o entendimento é que ele só cumpre essa suspensão de 12 jogos nas partidas do Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil, mas o Flamengo não está mais na Copa do Brasil, são competições organizadas pela CBF. A Procuradoria entende que pode pedir que essa suspensão também seja cumprida em jogos internacionais, ou seja, jogos promovidos pela Conmebol ou até mesmo pela FIFA, enfim. Durante o julgamento, a matéria do GE aqui, durante o julgamento, o relator da primeira comissão disciplinar do STJD, Dr. Alcino Guedes, defendeu que a pena deve valer também para torneios internacionais, o que incluiria a Libertadores. Nesse cenário entrariam na lista os jogos do Flamengo contra os Estudiantes da Argentina e as eventuais semifinais nas semanas do dia 22 e 29 de outubro. Mas o advogado do Flamengo, Michel Acef Filho, disse que não considera essa possibilidade. Com isso, o atacante voltaria a jogar pelo Brasileirão só nas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, tendo em conta que o jogo atrasado contra o Sport seja disputado antes. A partida válida pela 12ª rodada ainda não tem data para recorrer. O Michel Acef Filho disse o seguinte: houve um requerimento de extensão dessa punição.
o que não tem o menor cabimento, com todo respeito à justiça desportiva. Esse tipo de extensão cabe em situações como punições por prazo ou quando o atleta deixa o clube e é transferido para o exterior. Não é o caso aqui. A punição por partida deve ser cumprida na mesma competição. Assim, estabelece o regulamento da modalidade. Então, tá aí a informação. E ele também diz o seguinte: o Código Brasileiro de Justiça Desportiva é muito claro que as penalidades por partida são cumpridas no próprio campeonato em que ela foi praticada. Nesse caso, é o Brasileirão. Não há a menor dúvida em relação a isso, apesar da solicitação. Inclusive, isso não foi colocado no resto do julgamento, apenas o relator que trouxe essa questão. E aí eu fui apurar em relação à FIFA. Muita gente me perguntou isso. A FIFA pode sim estender os efeitos de uma suspensão para que ela seja válida em partidas internacionais. Mas, para isso acontecer, o STJD teria que entrar em contato com a Conmebol, acionar a Conmebol. E aí o Flamengo já disse que vai recorrer a essa decisão, lembrando que foi um julgamento em primeira instância, e também vai pedir um efeito suspensivo para que Bruno Henrique possa continuar jogando enquanto não é julgado no pleno do tribunal. Então, gente, muita coisa ainda vai acontecer em relação ao Bruno Henrique. Mas por hora, até a gravação desse vídeo, e eu estou gravando esse vídeo aqui quinta-feira à noite, tá? Antes de sexta, até a gravação desse vídeo aqui, o Bruno Henrique está suspenso e não pode entrar em campo e vai cumprir, segundo disse o advogado do Flamengo, nos jogos do Campeonato Brasileiro. Ele pode treinar normalmente com os demais jogadores no ninho do urubu, não tem nenhum problema em relação a isso. Mas ainda, muita coisa ainda vai acontecer em relação a isso. A gente vai acompanhando, a gente vai trazendo aqui nos canais Vene Casagrande, no Twitter, no Instagram, lá na SBT também, emissora que eu trabalho. Então, conto com a audiência de vocês. Valeu, galera! Tá aí, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias sobre o importante do Flamengo, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. Chega deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando realmente do Mengão, todo poderoso Flamengo, rubro-negro, carioca, combinado? E aí, ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, segue para mais até o próximo vídeo. Vamos que tudo, vamos para cima, vamos que vamos. Fui!